Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente deve proceder ao corte dos moldes no tecido, tá? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é, na verdade, retomar um pouco do que a gente já viu em texto, em disciplinas também como a modelagem tridimensional, que é a questão do tecido, do seu fio e da trama dele, né? Onde que a gente encontra o fio do tecido. É uma coisa muito importante da gente verificar nos moldes, e eu já vou mostrar isso para vocês, a questão da marcação do fio. A gente sempre posiciona o molde no fio do tecido. Mas o que que é isso de fio do tecido? Quando a gente fala em fio do tecido, a gente está falando no comprimento do tecido, ou seja, em toda a composição dos fios de urdume do tecido. Aqui, vocês estão vendo que na borda do meu tecido, eu tenho, vou até tentar aproximar um pouco mais, vocês conseguem ver que ele tem aqui uma listrinha, nem todo o tecido vai ser dessa forma, mas isso aqui a gente tem um acabamento que se chama ourela do tecido. A gente vai ter isso nas duas bordas de largura, então eu tenho desse lado aqui, e agora eu tô pegando aqui a outra extremidade do tecido, para vocês verem que eu também tenho aqui a minha outra ourela. Então, aqui geralmente vai ter um aspecto diferente, pode ter uma corzinha diferente, pode ter esses furinhos aqui, isso vai variar de tecido para tecido, tá? Mas então, aqui a gente tem a largura, né? Então, a gente vai ter a ourela dos dois lados, então, isso aqui vai ser largura, e isso aqui, no sentido do comprimento, vai ser o fio do tecido, que é onde é posicionado os fios de trama. Então, quando a gente pegar um molde, a gente vai ver lá a indicação de fio do tecido, a gente vai ter que posicionar isso corretamente, seguindo o sentido da ourela, tá? Outra coisa importante de se falar, a ourela do tecido, ela demarca, então, as bordas, né, da largura do tecido, e a área útil que a gente tem para utilizar está para dentro da ourela. É claro que uma margem de costura pode pegar um pouquinho na ourela, mas o ideal é que a gente sempre utilize da ourela para dentro, tá? Outra coisa importante, antes de trazer a questão do corte em si, aqui eu tenho um tecido que vocês estão vendo que tá bastante amassado, né? Esse tecido, ele é um linho, então o linho amassa bastante, mas eu não passei ele para expor aqui de propósito, para mostrar para vocês que é bastante importante, antes da gente cortar o tecido, a gente ter ele passado para não formar esses vincos, ou às vezes são vincos menores que formam, mas que a hora que a gente coloca o molde em cima, então, por exemplo, ó, esse vinco aqui, ele tá crescendo um pouco de tecido para cima. Então, se eu posiciono o molde aqui, eu vou ter alguma deformação depois, eu vou ter tecido a mais do que eu deveria. Então, o tecido, ele sempre precisa estar passado. Eu já falei para vocês em aula, mas repito aqui, fibras naturais e artificiais é obrigatório a gente fazer uma lavagem desses tecidos antes, porque vai ter um encolhimento. Então, se a gente não lava, a gente costura a peça sem o tecido, né? A gente corta e costura sem o tecido ser lavado. A hora que a gente utilizar, depois a gente vai colocar para lavar, ela vai encolher. Então, a gente já faz isso antes. É legal a gente lavar todo tipo de tecido antes, porque mesmo os que são de fibras não naturais, né, que são de fibras sintéticas, pode ter, sim, algum encolhimento. Então, eu recomendo lavar todo o tecido antes, mas tecidos naturais, tecidos artificiais, isso é mais importante ainda, tá? Outra coisa importante, antes da gente fazer o corte dos moldes, é a gente não deixar o tecido caindo da mesa. Então, eu vou até jogar minha câmera um pouco aqui pro lado para vocês verem isso. Então, eu trouxe minha câmera aqui pro lado, vamos supor que eu tô aqui colocando o tecido na mesa. Vocês estão vendo que eu tenho aqui tecido caindo para baixo. E eu poderia, então, colocar o meu molde aqui para eu cortar. Esse tecido que tá caindo, ele tá fazendo um peso para baixo. E ele, então, tensiona a trama do tecido e faz com que ele estique. Então, eu vou cortar aqui o meu molde e depois
que eu não tiver mais isso aqui tensionando, a hora que eu destaco a parte cortada daqui, ele pode sofrer o encolhimento. Então, a gente tem que deixar todo o tecido sobre a mesa, tá? Não, a gente não deixa sobrando nem pro lado, nem pro comprimento. E isso vai se agravar principalmente quando o tecido for malha, né? Então, quando for uma malha, na verdade, ou quando o tecido estiver elastano, que daí ele tende ainda mais a ter esse esticamento que eu falei pra vocês. Tenho aqui agora um tecido já passado, é um tecido de algodão. A gente vê que a orelha dele já é bastante diferente da orelha que eu mostrei agora há pouco, né, do linho, então uma orelha estampada. Também tem uma textura diferente do restante do tecido, é um tecido estampado, a gente consegue ver aqui pelo avesso. E então, eu tenho uma orelha aqui desse lado e na outra extremidade da borda, né, na outra extremidade da largura do tecido, eu também tenho a outra orelha, mas não tá aqui aparecendo na câmera. Então, no sentido que acompanha todo o comprimento da orelha, eu vou ter os meus fios de urdume. Então, todos os meus fios de urdume, eles são posicionados aqui na vertical do tecido. E os meus fios de trama vão ser posicionados, né, se eu pego aqui o comprimento da orelha, eles vão ser posicionados perpendicularmente à orelha, formando a largura do tecido, que é composto pelos fios de trama, tá? Então, agora pegando aqui já os moldes, eu vou utilizar como exemplo os moldes do top, para vocês verem como que a gente posiciona, tá? Aqui, eu vou pegar primeiro essa parte aqui, esse molde. Então, ele é composto, né, por 3 partes. Nos moldes, eu sempre deixo escrito, por exemplo, parte 2 de 3. Então, eu tenho aqui top, né, que é o nome da peça, eu tenho o tamanho, esse daqui é o tamanho PP. Aqui eu tenho o nome da parte, então, aqui é a lateral frente, né, aqui eu já tenho costas e aqui eu tenho centro-frente. Depois, eu tenho quantas vezes eu vou cortar o tecido, o molde no tecido. Aqui eu vou cortar 2 pares, aqui também 2 pares, e aqui 2 vezes. Eu já vou explicar a diferença disso. Esse molde, então, como ele é composto por 3, né, essa modelagem, na verdade, né, que a modelagem é o conjunto dos moldes de uma peça. Então, essa modelagem minha, ela tem 3 moldes, isso vem escrito aqui. Então, eu tenho a parte 1 de 3, porque são 3 no total. Aqui a parte 2 de 3 e a parte 3 de 3, tá? Essa daqui, gente, é um molde que eu preciso cortar 2 vezes, porque eu vou ter que ter ele na frente e no forro. Se fosse um molde assimétrico, ou seja, que das 2 partes dele, né? Então, assim, se eu dobro ele no meio, a gente vê que ele é um molde simétrico, tanto o lado direito quanto o esquerdo dele tem um mesmo formato. Agora, se o lado esquerdo tivesse um formato e o lado direito tivesse outro, eu não poderia dizer que a gente ia cortar 2 vezes, mas sim 2 pares, porque eu ia ter que cortar uma vez assim e outra vez assim, para ele dar certo, para eu ter uma parte de cima e espelhado uma parte de baixo, que vai ser o meu forro. Compreenderam isso? Mas aqui, como eu tenho o lado esquerdo e direito igual, não faz diferença. Então, eu coloco que eu vou cortar 2 vezes, porque eu posso cortar tanto assim quanto assim, tá? Não tem problema nenhum. Já aqui, eu preciso cortar. Então, esse daqui é a parte das costas. Na verdade, eu vou pegar aqui a parte da frente, que vai ficar melhor de ver. Ó, essas 2 partes, elas vão ser costuradas aqui. Então, essa daqui emenda aqui, tá? E daí, aqui eu tô vestindo o lado esquerdo do corpo. E eu preciso, então, ó, isso aqui tá no meio, tá? Essa parte aqui tá no meio. Aqui eu tô vestindo o lado esquerdo do corpo. E eu preciso de outra parte pra vestir o lado direito do corpo, certo? Então, por isso que aqui eu vou cortar par, tá? Um pra cá, um pra cá. Isso aqui dá um par. Por que que eu falo 2 pares? Porque eu preciso de 2 desse, um par desse para a parte de cima da peça e um par desse pro forro da peça. Então, aquilo que vai estar por baixo, já que essa daqui é uma peça forrada, tá bom?
Então, gente, e o mesmo vai ser com as costas, tá? Aqui é o lado esquerdo do corpo, aqui é o lado direito. E a gente vai fazer, então, 2 pares para vestir a parte de cima e a parte do forro. Nos moldes, vocês podem observar que a gente tem a indicação do fio do tecido, que é como a gente vai posicionar. Um molde como esse, que a gente vai ter que cortar par, a gente vai ter que cortar ele dessa forma e ele virado. Só que aqui no verso, eu não tenho a indicação do fio. Então, o que eu gosto de fazer? Eu venho aqui pela frente com a carretilha, eu passo aqui a carretilha em alguns pontos dele. E daí, eu viro pelo avesso, né? Eu viro o molde ao contrário. Eu não sei se vocês estão enxergando, mas eu estou aqui onde tá a marcação da carretilha. E eu venho aqui e traço o fio atrás também, pra justamente eu não ter esse problema na hora que eu for cortar os pares, tá? Fiz isso na parte da frente e aqui nas costas eu também coloquei o fio. Agora, então, gente, eu vou mostrar como que a gente faz pra achar o fio do tecido, pro molde ficar no lugar correto. Então, eu vou começar aqui por esse molde, que é o meu molde de centro-frente do top. E aqui também vai ser bem importante a gente pensar na economia de tecido, tá? Então, a gente cuidar para posicionar os moldes de modo que a gente aproveite o tecido da melhor forma possível, sem desperdício, tá? Então, aqui eu tô posicionando o meu molde pra dentro da orelha, não vou colocar ele sobre a orelha. A gente pode colocar um pouquinho, como eu falei, se for em caso do tecido tá faltando, né? Então, só se eu fizer isso eu consigo encaixar todos os moldes na largura, então tudo bem. Mas se a gente passa muito, essa orelha, ela vai ficar aparecendo pra fora da costura, então não vai ficar bonito, tá? Como que a gente vai fazer? Eu gosto primeiro de colocar um pezinho em cima do molde, e daí a gente vai pegar uma fita métrica e vai medir quanto que a gente tem da orelha até o fio. Então, o meu dá pra colocar um pouquinho mais pra cá. Eu vou colocar aqui com 12. Tanto faz essa medida, tá? Então, só considerando aqui que ele tem que estar próximo da orelha. Então, se aqui embaixo eu tenho 12 centímetros do início da orelha até a marcação do meu fio, ó, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, aqui em cima eu também vou ter que ter essa mesma medida. Ó, aqui ele tá com um pouquinho menos de 12, então eu vou ter que chegar o meu molde um pouquinho pra cá, eu vou dar uma giradinha nele. Então, tem 12 aqui e confiro aqui de novo, tem 12 aqui. Então, agora eu sei que o meu molde, ele tá posicionado corretamente na orelha. E daí, pra gente marcar, eu gosto muito de utilizar a caneta mágica, que também é conhecida como caneta fantasminha. Antes disso, a gente pode ou deixar um pezinho em cima, mas pra garantir que o molde não vai sair do lugar, eu coloco um alfinete prendendo o molde sobre o tecido. Para essa disciplina, como vocês vão cortar os moldes no ateliê, eu recomendo vocês só deixarem os pezinhos de mármore por cima, porque se muita gente ficar furando os moldes, eles vão começar a rasgar, tá? Esse aqui eu tô utilizando só para demonstrar. Pode ser um pezinho em cada lado, pra gente ter certeza de que ele não vai girar. Então, prendi aqui as 4 partes do meu molde, e daí, bem na borda, eu vou começar a riscar. Aqui, eu gosto de fazer linhas pontilhadas mesmo, eu vou fazendo um tracejado, não tem necessidade de eu riscar inteiro. Eu gosto muito dessa caneta, porque daí ela sai no ferro depois e ela é mais prática de ser utilizada. Geralmente, ela é em cores mais escuras, e quando a gente tá cortando um tecido escuro, ela não vai aparecer. Aí, a gente pode vir com o giz de alfaiate e também riscar ao redor. Aí, o giz já é um pouco mais fácil e com ele reto, né? Sem ficar fazendo as linhas pontilhadas. Esse aqui eu posso tirar daqui. Eu vou riscar ele todo ao redor. Bom, eu risquei aqui o molde todo ao redor dele. E aqui a gente vê que ele precisa ser cortado 2 vezes, certo? Para eu cortar, então, uma segunda vez, a depender de como eu
vou aproveitar o meu tecido, de como eu vou fazer o encaixe do meu molde, considerando que é legal a gente não desperdiçar tecido. Esse molde aqui, a gente vê que a marcação do fio dele tem uma setinha tanto para cima quanto para baixo. Isso significa que eu posso rotacionar o meu molde a 180 graus, tá? Então, eu não necessariamente preciso cortar ele em pé dessa forma. Eu posso girar ele assim, nunca assim, né? Nem aleatoriamente, porque aí não vai estar acompanhando o fio. Então, aqui eu consigo fazer aquela medida que eu fiz aqui e dessa forma também. Eu só não posso fazer isso quando o meu tecido tem pé, né? Que é algo que eu já falei pra vocês. Quando a estampa tem pé, né? Ou seja, ela tem um sentido orientado. Essa daqui eu posso girar o meu tecido de ponta cabeça, que ela vai ficar da mesma forma, tá? Geralmente essas estampas corridas, elas já são desenhadas pensando nisso, porque a gente consegue aproveitar o melhor tecido. Melhor o tecido, desculpa. Já quando a gente tem tecidos com brilho, veludos, paetês, aí a gente não pode fazer esse tipo de rotação no molde, porque daí vai dar diferença no brilho a hora que a gente costurar as partes, tá? Esse aqui não tem problema, então se eu quisesse, eu poderia encaixar ele em alguma posição aqui. Então, supomos que eu encaixe essa parte aqui em cima e essa aqui fica bacana, né, em relação ao desperdício, se eu encaixar aqui. Então, a gente vai fazendo isso, tá? Aqui eu vou colocar ela assim mesmo, tá? Então, eu tento aproximar o máximo que eu posso desse desenho de molde que eu coloquei aqui embaixo, pra não desperdiçar. Então, vou colocar o meu pezinho aqui de novo e vou novamente fazer aquela medição. Então, aqui tá com 12 centímetros. E em cima também tá certinho com 12 centímetros. Esse daqui foi sorte mesmo. Aí, eu vou novamente fazer o tracejado em volta, tá? Eu já vou voltar com ele tracejado. Depois que eu marquei o centro da frente 2 vezes no meu tecido, eu vou escolher aqui alguma dessas partes pra encaixar. E daí, a gente vai testando. Então, eu poderia, por exemplo, colocar essa daqui e esse outro aqui por cima, pra tentar pensar no encaixe. Eu posso jogar esse daqui, copiar ele e depois, talvez, girar ele pra cá e encaixar ele aqui, já que a outra cópia dele vai estar aqui. Lembrando que eu preciso cortar 2 vezes ele com essa face pra cima, que vai poder ser tanto assim quanto de ponta cabeça, e 2 vezes com essa face dele aqui para baixo, tanto assim quanto de ponta cabeça. Eu posso cortar 2 assim, pode ser 2 assim, ou então 2 de ponta cabeça, ou um assim, um de ponta cabeça, isso aí é indiferente, tá? A questão é, preciso cortar 2 com essa face aqui para cima e 2 com essa face aqui para cima, não interessa como ele vai estar rotacionado, tá? E daí, pra gente marcar, então, eu vou colocar ele aqui, vou colocar um pezinho e também vou medir a questão do fio até a orelha. Então, aqui eu tô com 27 centímetros. Aqui em cima eu tenho que ter o mesmo valor. Então, aqui a gente vê que o meu fio, né, ele não tá na posição certa. Que eu vou girar um pouquinho. Então, meço em cima. Agora, é a parte de baixo que não está correta. E daí, a gente vai ajustando. Aqui tá com um pouquinho mais de 27. Aqui tá com 27 certinho. Então, vou colocar o meu dedo aqui pra ele não sair do lugar ali em cima. 27 certinho. E 27 certinho. Então, aqui eu consegui deixar ele no fio. A gente coloca os alfinetes pra não tirar do lugar. Coloquei os alfinetes e aqui eu vou copiando ele com o tracejado, igual eu fiz com esses moldes aqui. Mas aqui a gente tem um detalhe, que é esse pique.
Esse pique, a gente marca ele aqui pro lado de dentro, né? Então, eu tô marcando aqui todo o meu molde. A hora que eu chegar aqui no pique, eu faço uma marquinha também pra depois a gente dar um pique com a tesoura, né? Pra gente não correr o risco de perder o lugar desse pique, porque ele vai ser uma marcação importante pra costura. E daí, a gente passa a caneta ao redor de todo o molde. Bom, gente, eu segui aqui marcando, eu marquei esse aqui, e vocês estão vendo que eu marquei esse outro aqui. Eu corrigi a linha tracejada para linha contínua para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Eu podia estar fazendo aqui nessa outra parte do tecido que é um pouco mais clara, ficaria melhor de ver, mas como eu comecei aqui, eu vou continuar. Então, vocês estão vendo que eu já fiz duas cópias dele com essa parte escrita virada aqui pra gente, tá? Virada pra cima. Então, coloquei um assim, um de ponta cabeça, poderia ter sido dois assim ou dois de ponta cabeça, como eu já falei pra vocês. Agora, eu preciso tirar mais dois deles, só que com essa parte escrita virada pra baixo, tá? Eu vou tirar isso fora da câmera, fazer essa cópia, porque fica um pouco mais fácil. Mas só mostrando uma outra coisa pra vocês, eu também já fiz duas cópias desse daqui, que é a parte das costas. Então, eu fiz uma cópia dela aqui. Marquei aqui a parte de pique em cima e embaixo e fiz uma outra cópia dela aqui. Então, fiz duas cópias com a parte escrita voltada pra cima, eu tenho que fazer mais duas com a parte escrita voltada pra baixo, tá? E daí, o que eu quero mostrar pra vocês? Aqui, eu tenho a marcação do posicionamento dos botões. Em vários moldes, vão ter esse tipo de marcação. O final de uma pence, posicionamento de botão ou de alguma outra coisa. Isso aqui a gente precisa riscar no nosso tecido, tá? Então, não sei se vocês conseguem enxergar. Aqui eu tenho as 4 bolinhas que estão aqui perfuradas no papel, tá? Como essa caneta apaga no ferro, em algum momento a gente vai ter que fazer passadoria disso, essa parte eu recomendo a gente deixar marcado com o giz de alfaiate mesmo, porque ele não sai no ferro, tá? Então, eu vou passar a minha peça e eu não vou correr o risco de perder essa marcação. Só ela, tá? A gente faz isso. E daí, eu vou copiar os demais e volto com eles já cortados, tá? Daí, pra cortar, a gente pega a tesoura de tecido e corta em volta dos moldes. Finalizei o corte, essa parte aqui que é o centro da frente, 2 vezes eu tenho aqui, 2 vezes ela cortada, aqui o avesso da peça, né? E aqui a parte de cima. Já essa daqui, lateral da frente, eu precisava de 2 pares, e aqui eu tenho, então, lado esquerdo, lado direito, cortado, ó, 2 vezes, tá? Então, esse lado ficou cortado assim, e esse lado eu girei o molde, né? Eu virei ele do avesso pra poder cortar. Aqui, a gente fez a marcação do pique, e vai ser legal a gente fazer um corte com a tesoura aqui. Então, a gente vem aqui onde tá desenhado o pique e faz um corte. Esse corte, ele tem que ter uma profundidade menor do que 1 centímetro, tá? Já que a nossa costura, ela pega 1 centímetro, se ficar maior, vai ficar vazado para fora da costura, tá? Então, vai rasgar. Então, a gente faz um corte com uma profundidade menor. E a gente faz esse corte nos 4 moldes, a gente vai precisar fazer no das costas também. Já que também eu tenho 2 pares cortados, né? Desse lado e desse lado, né? A gente vê aqui que tem os 2 pares. E aqui também precisamos fazer o pique. Ou a gente tem uma marcação de pique aqui embaixo, então pique com uma profundidade menor do que 1 centímetro, e aqui para esse lado também. E a gente faz isso em todas as partes. E daí, sempre depois que a gente termina de cortar um molde, a gente deixa as partes unidas, né, dobradas pra gente não perder, e deixa num montinho pra depois poder costurar. Esse aqui foi o tanto de tecido que eu desperdicei. Sempre tem um pouco de desperdício, porque esses moldes são curvos, a gente tenta desperdiçar o mínimo possível. Nesses moldes que a gente tem que cortar 2 vezes ou par, a gente poderia fazer também, ao invés de copiar 2 vezes, dobrar o tecido e fazer o desenho uma vez. Quando a gente corta, a gente vai ter 2 folhas, né? Dá pra fazer para assim. Mas eu acabei passando dessa forma pra vocês,
porque acaba economizando um pouco mais de tecido. A depender da peça, é tranquilo fazer essa dobra sem grandes perdas de tecido, mas no geral a gente economiza mais fazendo o encaixe dessa forma, tá? E por fim, eu peço a atenção de vocês quando vocês forem cortar, se vocês forem utilizar tecidos listrados e xadrezes. Aqui eu tenho uma calça e aqui eu tô com a emenda da lateral. E vocês estão vendo que eu tenho uma continuidade da linha de uma parte continuando para outra, certo? Então, aqui a parte de trás da calça, aqui a parte da frente, e pela lateral a gente vê na emenda essa continuidade. Quando a gente vai cortar peças assim, a gente tem que posicionar o molde considerando esse encaixe aqui, esse encaixe das listras. Então, dá um pouco mais de trabalho e pode ser que a gente desperdice um pouco mais de tecido para fazer esse encaixe aqui acontecer. A depender da largura da listra, do xadrez, né, se é muito grande, se é muito pequeno, não fica tão feio não ter esse encontro. Aí é tranquilo, né? Quando é alguma coisa bem pequenininha, não tem problema. Mas, no caso aqui, são faixas largas, né? Se a gente não faz esse encontro, dá toque, né? Digamos assim. Não fica legal, então a gente tem que cuidar com isso. Aqui tem uma outra peça, né? Que a gente vê a emenda de lateral, né? Também as linhas continuando aqui das costas para a parte da frente. Mas é isso, gente. Sempre tomem cuidado, então, quando vocês forem cortar com a questão do fio do tecido. Eu já falei, mas não custa repetir. Essa questão do corte no fio do tecido, ela é bastante importante porque se a peça sai do fio, ela deforma no corpo, né? Então, por exemplo, aquela calça que a costura de lateral vem pra frente, por exemplo, né? A costura do entrepernas. É muito por conta disso, é porque a peça não foi cortada corretamente no fio. Então, a gente pega o desenho do fio do molde e segue ele, tá? Sempre fazendo aquelas medições, acompanhando a orelha. Inclusive, quando vocês têm um tecido que vocês já estão cortando bastante, vai sobrar um pedaço, deixa marcadinho qual que é o sentido da orelha, exatamente para vocês não perderem, né? Porque às vezes a gente tem um pedaço de tecido que não tem mais a orelha, mas aí é sempre legal deixar marcado, desenhar uma linha ali no tecido antes de tirar a última orelha do tecido, exatamente para a gente ter um parâmetro aí para poder fazer essa medição. E no mais é isso, tomem cuidado com a questão dos piques, sempre marquem furinhos, tudo que tiver de marcação no molde, vocês vão transferir isso pro tecido, porque pra hora da costura vai ser super importante, tá bem? Então é isso, pessoal, um beijo e até mais!